Oi gente, hoje eu estou aqui com o EC10M da Roland, esse processador que transforma o seu carrom em muitas sonoridades incríveis. Então é sobre isso que eu quero falar, então bora lá! Então gente, estou aqui com o meu EC10M da Roland, esse processador que quando eu resolvi adquiri-lo, foi basicamente porque geralmente, ou quase sempre, a gente tem um carrom maravilhoso, investe uma grana maneira, compra um microfone também, bem legal, e quando você chega para tocar, o som da casa é horrível. Então, esse cara aqui, ele vem para ajudar mais ainda nisso. Eu digo que não é só para você usar ele. Você vai complementar, fazer uma mix e ajudar a esse som dessa casa que você for tocar, seja um bar, um restaurante, enfim, um show mesmo. Ele vai te ajudar a melhorar e muito o seu som. Então foi por isso que logo de cara eu falei, eu preciso ter um processador assim para me ajudar mais ainda nessas casas que eu toco, né? Porque eu não posso depender sempre de um som ruim e tentar imaginar que o meu som vai ficar bom. Não vai ficar bom. Então ele vem para realmente ajudar e salvar a gente nesses momentos. Então eu vou começar pela parte aqui da energia. Você pode usar uma fonte, tem uma fontezinha aqui dele que eu vou conectar daqui a pouco para vocês. Vocês podem usar aqui atrás 4 pilhas palito, então realmente ajuda bastante, porque às vezes pode ser que não tenha aí uma energia no palco, então você pode usar as pilhas palito para poder melhorar mais ainda. Você pode adicionar aqui, né, somente a saída para o eletrônico ou adicionar a saída para os dois, e é onde eu vou entrar agora, que é exatamente nesses 4 botões, que é total de importância para você conseguir uma mix perfeita disso. Então, nesses 2 primeiros botões, vocês vão ter o compressor, como vocês estão vendo aí, e vocês vão ter também a parte do volume do equipamento só referente ao microfone. Vou mostrar ele daqui a pouquinho para vocês. E temos a parte do eletrônico, que tem o threshold e temos também o volume. Tá? Então isso também é de grande importância para esse aparelho ficar perfeito aí para vocês. Então, na parte de baixo, nós temos os botões dos que vão fazer a mudança dos kits, né? Então, você vai para trás, vai para frente, vai escolhendo os kits. Você também pode tocar com os seus pés e você pode ter, de repente, um som de um splash, um som de um bumbo, de um shake. Também vou demonstrar isso em alguns vídeos para vocês poderem ouvir. E você também pode usar eles para o loop, que também vai ser demonstrado no vídeo daqui a pouquinho para vocês. Então, basicamente é isso. E o botão de ligar, né? E aqui agora, do outro lado, vocês podem ver que tem mais coisas. E essas coisas são muito importantes, porque é aqui que muita gente, às vezes, não se liga e não dá muita devida atenção. E muitas das coisas que acontecem de problema estão aqui, ó. Estão desse lado aqui. Então, olha só, aqui, moleza, temos a possibilidade de você colocar os pedais, 2 pedais. Vai aparecer também no vídeo aí para vocês, eu usando 2 pedais, inclusive usei o meu KT10 e usei um KD9. Mas vocês podem usar qualquer tipo de pad que vai funcionar, mas vocês têm que usar um cabo Y, em que na ponta ele é estéreo e nas outras eles são mono. Então vai funcionar, você vai conseguir adicionar aí grandes sons, em vez de você tocar com o pé aqui, né? Vocês podem ter uma facilidade e fica mais confortável vocês usarem o pedal, óbvio, né? Mas aqui também, para quem não tem, pode pisar que vai funcionar da mesma maneira. Aqui nós temos a entrada do microfone, que é onde a gente vai adicionar no carrom. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai adicionar esse microfone. É moleza, é praticamente um pregador. Então não tem mistério, é só você posicionar ali no carrom. Vou mostrar algumas dicas de como você fazer isso de uma forma que até ajude no seu som. Nós temos o ganho, então temos o ganho aqui, né, do microfone, então você pode ajustar esse ganho. E o enhance aqui, que na verdade você vai aprimorar esse som desse microfone. O que seria isso? Às vezes ele fica com uma qualidade assim, um pouco pior talvez, e você queira melhorar essa sonoridade. Então você tem a possibilidade de deixar on ou off. Então, como vocês estão vendo aí, on e off, você vai
sentir, vai ter que experimentar, vai ter que tocar para saber. Não adianta eu só falar, mas vocês vão ter que experimentar esse botão que é muito importante. Então, basicamente, o EC10M é exatamente isso. Quantos sons nós temos aqui dentro? Na verdade, eu vou chamar de kit, né? Seriam 16 kits, em que a gente tem diversos sons. Então são muitos sons mesmo. Então você tem desde os sons dos carrões, óbvio, diferentes sons de carrões, sons eletrônicos, 808, temos sons de percussões, panderolas, shakes e muitos outros sons que vocês vão ver aí agora nesse primeiro vídeo. Então, gente, viram aí como que é fácil, como que é legal você poder ter, né, essa quantidade de sons, enfim, aumentar a gama de sonoridades do seu carrom. E isso é graças a esse cara aqui, que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, gente, qual é dessa mágica? Como ele consegue, né? Porque ele pega tanto sons graves e agudos e ele transforma, ele consegue identificar e transformar aquilo ali em sonoridades. Então realmente é incrível, ele é um microfone condensador, você simplesmente vai posicionar ele aí no seu carrom, aonde? Como, André? Então você tem que começar no início a buscar como se fosse um relógio ali em meio-dia, vai colocando em 3 horas, 6 horas, 9 horas, vai tentando buscar para ver aonde de repente ele pode soar melhor, porque às vezes pode ter, dependendo do carrom, ele pode ter às vezes uma duplicidade de som, isso pode acontecer, e eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer no seu módulo. Você tem que saber mexer no threshold, porque às vezes ele está muito alto, está muito baixo, e ele começa a trepidar, às vezes em palco de madeira. Então vocês têm que tomar cuidado, tem que mexer nisso bastante, mexer nesse botãozinho aqui do Enhance, para poder você melhorar isso também. Então são essas dicas que eu tento falar para as pessoas que têm que mexer. Não adianta você simplesmente colocar ali o microfone e está pronto. Não, dá uma mixadinha, dá uma mexida e simplesmente você vai adicionar
e ele vai funcionar de uma forma simples e fácil. É só isso aqui, gente. Então, estou ligando ele aqui para vocês verem a quantidade de sons. São até 16 kits que a gente pode colocar. Quando ele chega aqui já no 9, ele já muda, né, para o 10, A, B, C, D, E, F, que é o último que nós temos. E a gente pode, nessa parte quando fica em vermelho, você está trocando os kits para frente e para trás. Quando você aperta uma vez, você vai ficar nessa parte verde, que é onde você pode usar os seus pés para disparar os sons, um splash, um shake. Então, eu também, eu acho que vocês viram aí, né, no vídeo eu tocando, só que eu usei os meus pedais. Em vez de usar o pé, usei os meus pedais. E que se você segurar mais uma vez, você entra no modo loop. Então você vai começar a tocar e na hora que você quiser gravar o loop, você vai apertar. E quando você quiser exatamente no ponto, tem que ser exatamente no ponto. Tipo 1, 2, 3, 4, 1. E aí você vai ter o seu loop prontinho e você vai poder usar o seu carrom também junto. Só que você não vai poder usar o som do eletrônico, você vai usar apenas o som do acústico. Então, por isso que eu falei para vocês usarem então a saída Mic Mix, porque aí vocês realmente vão conseguir extrair o melhor do seu EC10M. Agora, uma outra dica que eu quase não vejo, na verdade eu nunca vi direito as pessoas falando, é o seguinte: pode ser que dependendo do seu carrom, algumas frequências não venham tão bem quanto outros, né? Então, às vezes, alguém tem um carrom muito maior, outro tem carrons menores. E o EC10M tem uma coisa muito legal. É o seguinte, você vai ficar segurando aqui por alguns segundos e aí ele vai começar a entrar nesse modo de piscar. Vocês podem ver que ele fica no número 6. Todos os kits, eles vêm com esse padrão de nível 6. O que isso quer dizer? Que aquelas notas mais baixas ou as altas, agudas, elas podem às vezes falhar e aí você vai tentar buscar, aumentar para você conseguir ter exatamente as frequências que você está faltando aí no seu carrom. Então você vai abaixar ou aumentar. Eu recomendo que fique sempre no 6, mas pode ser, e com certeza já teve pessoas que falaram isso comigo, então você pode subir um pouco mais até achar a melhor frequência que está faltando aí para você. Então essa é uma super dica aqui do canal do Kitaped. Então, gente, é muito importante dizer que o EC10M, como eu falei lá no início, ele é para você somar, não é só para deixar ele e ponto final, você só vai usar ele. Não, você tem que ter um bom carrom, isso é a prioridade, um bom carrom. E de preferência você saber fazer essa mix, né? Tanto com o microfone dele, tem gente que ainda usa outro microfone, que às vezes você pode ter o seu microfone. Então faça testes, experimente, deixe aqui nos comentários, porque eu acho que realmente a gente pode ajudar muito mais gente a entender melhor, porque faltam muitas dicas, faltam assuntos em português, inclusive, apesar de ter algumas coisas na Roland Brasil. Inclusive vou deixar alguns vídeos aqui para você da Roland Brasil, da Roland Japão, que tem uma playlist muito legal. Então não deixe de se inscrever, ative o sininho para sempre ficar sabendo desses tipos de assunto aqui no canal. Valeu e até a próxima!